Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das funções mais usadas no Excel. Eu estou falando da função se. Se você ainda não conhece, não sabe utilizar, fica comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu joinha também, porque hoje eu vou te mostrar como fazer a função se aqui no Excel. Para isso nós vamos utilizar 3 exemplos. Lembrando que se você quiser aprender várias fórmulas e criar muitas coisas aqui utilizando o Excel, tem um link aqui embaixo de um curso para te ajudar também. Então aqui nesse primeiro exemplo, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui a descrição de alguns produtos, a quantidade que eu preciso comprar desse produto e a quantidade aprovada pela empresa para que eu faça essa compra. E aqui eu tenho o status. Eu quero que retorne aqui nessa célula se foi aprovado ou não. Então, como assim? Eu tenho aqui, na primeira linha, cadeira. A quantidade que eu preciso comprar são 24 unidades e a quantidade aprovada foi 19, ou seja, eu não vou poder comprar essas cadeiras. Então, eu quero que retorne aqui, não aprovado. E aqui embaixo, a mesa. Eu preciso comprar 23. A quantidade aprovada foi 14. Então eu quero que retorne aqui, não aprovado. Aqui embaixo em computador eu preciso de 11 computadores. A quantidade aprovada para que seja feita essa compra foram de 25 unidades de computador. Então eu quero que apareça aqui aprovado automaticamente. Então como que eu posso fazer isso? Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou digitar aqui embaixo, aprovado e não aprovado. Então, vou apagar isso aqui e agora eu vou te mostrar como vai funcionar essa função se. Eu vou fazer bem rápido aqui, já eu te explico a lógica por trás disso aqui. Igual se, vou abrir parênteses, se esse valor aqui for igual ou menor do que essa quantidade aprovada, então aprovado. Caso contrário, não aprovado. E aí eu fecho parênteses. Olha lá, não aprovado. Automaticamente retornou não aprovado para mim. Se eu alterar essa quantidade para 24, aprovado. Por quê? Porque esse valor aqui é igual ou menor do que a quantidade que eu preciso comprar. Então se fosse 25 aqui, beleza, aprovado. Se fosse 26 que eu preciso comprar, não aprovado, porque o 26, que é a quantidade que eu preciso comprar, está maior do que a quantidade aprovada. Então, vou te mostrar a lógica por trás dessa função. Então, vou digitar igual se, vou abrir o parênteses e presta atenção nisso aqui. Ele vai pedir o teste lógico aqui para mim. Isso aqui que está em negrito aqui embaixo na função, teste lógico. Se a quantidade que eu preciso comprar, que é essa aqui, a 26. Então eu cliquei aqui no 26. Se o 26 for menor ou igual a 25, ponto e vírgula, esse ponto e vírgula você pode entender como então. Se 26 for menor ou igual a 25, então aprovado. Aí o que eu faço? Eu clico lá embaixo onde eu digitei aprovado. Caso contrário, ou seja, ponto e vírgula, esse ponto e vírgula agora você pode entender como caso contrário. Caso contrário, não aprovado. Então eu clico lá embaixo onde eu digitei não aprovado. E aí, fecho parênteses, enter. Tá lá, não aprovado. Então vou pressionar F2 para abrir essa fórmula aqui, Então se a quantidade que eu preciso comprar for menor ou igual à quantidade aprovada, então aprovado. Caso contrário, não aprovado. E aí eu posso puxar essa fórmula aqui para baixo, posicionando meu mouse aqui nessa quina inferior direita. Mas presta atenção no seguinte, se eu fizer isso agora, puxar a fórmula para baixo, vai retornar um monte de zero. E por que isso aconteceu? Porque quando eu tenho uma referência fixa,
de onde eu busco a informação, que no caso é a palavra aprovado e a palavra não aprovado, eu preciso trancar essa fórmula para que eu possa puxar para as outras células. E como que eu tranco essa fórmula? Eu vou clicar lá onde eu digitei essa função. Função ou fórmula tem alguma diferença, não entra em contexto aqui na aula, mas eu vou te falar o seguinte, é pouca coisa. Então eu vou clicar lá onde eu fiz essa função, pressionar F2 para abrir essa fórmula e olha só, aqui eu posso me direcionar até pelas cores. Eu preciso trancar lá onde está roxo, que é a palavra aprovado, e onde está verde, que é a palavra não aprovado. Então vou clicar lá do lado do A e pressionar F4. E aí ele vai colocar um cifrão antes do 12 e um cifrão antes da letra A. Então ele travou linha e coluna aqui para mim. E aí eu vou clicar aqui do lado do A13, F4. Ele vai travar também. Eu pressiono Enter. Agora eu posso arrastar essa fórmula aqui para baixo. E ele vai puxar todas as outras informações aqui. E tudo que eu alterar aqui, ó, vamos supor, aqui está aprovado. Nessa linha aqui, ó, a borracha, preciso de 11 unidades, foi aprovado 21, então tá ok. Mas se eu quisesse comprar mais, por exemplo, 35, automaticamente vai ficar não aprovado. Para você entender melhor essa parte de trancamento da célula, eu vou fazer o seguinte, ó. Dessa forma aqui, não está trancado. Então eu fiz a primeira função lá e não está trancado. Se eu puxar para baixo para pegar a próxima, vai retornar o 0. E por quê? Vou clicar aqui nesse 0, pressionar F2 para abrir a função e percebe o seguinte, lá embaixo na minha referência, quando eu puxei a célula para baixo, ele está pegando a linha 14, que está vazia. Por esse motivo eu preciso trancar a célula aprovado e a célula que está digitado não aprovado. Por esse motivo, então, eu preciso abrir a fórmula e trancar ó, A12, que é a coluna A, linha 12, pressiono F4, preciso trancar A13, que é a coluna A e a linha 13, então eu clico lá do lado do A, pressiono F4, Enter, e agora sim, eu posso puxar essa fórmula aqui para baixo. E agora se liga só no segundo exemplo para você entender ainda mais essa função se. Aqui nesse segundo exemplo nós vamos utilizar além da função se, a função média, que é bem fácil de fazer aqui no Excel. Então a situação é a seguinte, eu tenho aqui uma coluna de alunos, eu tenho aqui a nota da primeira prova e as notas da segunda prova. Com essas duas notas aqui, eu quero a média desse aluno e de acordo com a média, eu vou definir se ele foi aprovado ou reprovado. Então, vamos fazer a mesma lógica que nós utilizamos no primeiro exemplo. Ó. Eu vou digitar aqui aprovado, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma nota igual ou maior que 7. Ó, então eu digitei aqui, ó. Vou colocar só um ponto aqui para ele não entender isso como uma função, porque toda função eu começo com o sinal de igual aqui no Excel. Então, olha só, se for igual ou maior que 7, então vai ser aprovado. E o reprovado vai ser o seguinte, ó. Se for menor do que 7, vai ser reprovado, tá ok? Então tá lá, ó. Se for menor do que 7, deixa eu só colocar esse ponto aqui. Pronto, se for menor do que 7, ele tá reprovado. Então como que eu posso fazer isso aqui? Presta bastante atenção. Eu tenho aqui o Lucas na primeira linha e a primeira prova que ele fez, ele tirou 2. A segunda prova tirou 8. Eu quero saber a média dele. Então eu vou digitar igual média, lembrando que a média eu tenho que colocar o acento agudo no E, e aí ele já puxou para mim ali, ó, média, vou pressionar Tab no meu teclado e vai abrir a função. E aí basta eu clicar no primeiro
um valor, arrastar aqui para o segundo, ou seja, vou pegar a nota da primeira prova, da segunda prova, vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Ele vai trazer aqui a média das notas do Lucas. Agora eu posso clicar aqui, arrastar essa forma para baixo, e eu vou ter a média de todos os outros alunos. Com essa média aqui, eu sei que Lucas, por exemplo, ele foi reprovado, porque o reprovado é menor do que 7, ele tem média 5. O Bento, por exemplo, também foi reprovado, porque ele está abaixo de 7, então está reprovado. A Maria está reprovada, abaixo de 7. O José, ele tem a média 7. Então, se for igual ou maior que 7, que é o que eu defini ali embaixo, está aprovado. Então, como que eu faço isso utilizando a função se no Excel? Presta bem atenção. Ó. Vou clicar aqui, vou digitar igual se, vou abrir o parênteses, ele vai pedir para mim teste lógico. Se essa média aqui for igual ou maior que 7, então, veja só, eu digitei o sinal de igual, sinal de maior que 7, então, ou seja, ponto e vírgula, aprovado. Aí eu clico lá no aprovado, lá embaixo. Caso contrário, reprovado. Veja que eu não precisei digitar se for menor que 7, reprovado. Porque se a situação do aprovado, ou seja, da média ser maior ou igual a 7 não acontecer, então só pode ser reprovado. Então, por exemplo, aqui eu vou fechar o parênteses, pressionar Enter, vou dar sim aqui, e olha lá, está reprovado. E aí, a mesma situação, se eu puxar aqui para baixo, vai dar um tanto de 0, porque eu tenho uma referência aqui embaixo, ó, onde eu digitei a palavra aprovado e a palavra reprovado. Então, preciso trancar essas células. Então, vou clicar lá onde eu fiz a função, vou pressionar F2 e vou trancar a célula A14 e a célula A15. Então, eu clico lá do lado do A14, vou pressionar F4, tranquei. Clico do lado do A15, vou pressionar F4, tranquei. Pressiono Enter, agora sim, eu posso dar 2 cliques, ó, fazer de novo. 2 cliques, ele vai puxar essa função aqui para baixo, me mostrando quem está aprovado, quem está reprovado. E eu posso fazer assim também, ó. Vou deletar aqui. Vou digitar igual se, abro parênteses, se a média, que é essa nota aqui, for igual ou maior que 7, então, ou seja, ponto e vírgula, então, aí eu abro parênteses e digito o que eu quero que retorne se a nota for maior ou igual a 7. Então, se a nota, a média, for maior ou igual a 7, então, abro aspas, e entre aspas eu digito o que eu quero que retorne. Então, aprovado. Fecho aspas. Caso contrário, ou seja, ponto e vírgula, eu digito o que eu quero que retorne, que apareça aqui nessa célula, se não for aprovado. E aí eu abro aspas duplas, digito reprovado. Fecho aspas duplas, fecho parênteses, pressiono Enter, tá lá, reprovado. Agora eu posso arrastar essa função aqui para baixo e ele vai trazer todas as situações aqui referente à média de aprovação desse aluno. Então, por que eu não precisei trancar a célula nessa situação? Porque lá na fórmula eu digitei entre aspas duplas a palavra que eu queria que retornasse. Aqui, no caso, eu usei como referência uma célula fixa, que é lá embaixo, ó, célula A14 e célula A15. Por isso que eu precisei trancar essa função. Bom, mas vamos aqui para o terceiro exemplo, que é o mais importante de todos. Você vai aprender de uma vez por todas a função se. Nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, produto. Então, eu tenho produto 1, produto 2, produto 3 e assim por diante. E eu tenho um modelo de cada um desses produtos. E eu quero aqui o preço desses produtos. Então, por exemplo, produtos do modelo A, que eu tenho aqui nessa tabela de baixo, vai ter o preço de R$ 25.
modelo B vai ser 32 e modelo C vai ser 47. Imagina se eu tiver uma lista de produtos com 300 produtos, 300 linhas aqui no Excel. Tiver que procurar aqui, ó, por exemplo, produto B. Aí eu vou lá embaixo, vejo que o produto B é R$32. Digito aqui 32. Aí produto B de novo, 32. Aí eu chego aqui embaixo, modelo A. Vou lá ver 25. Se eu fizer aqui manualmente, eu vou demorar muito tempo e não vai ser viável. Então vamos utilizar a função se para retornar esse valor aqui. Então, olha só, eu selecionei essas linhas aqui, eu vou lá na página inicial, eu vou clicar aqui, ó, para deixar como moeda, formato de moeda. Porque quando eu digitar um valor aqui, ele vai trazer como moeda. E aí vamos fazer assim, ó, igual se, vou abrir o parênteses, se esse modelo aqui for igual a esse, então retorna 25. E agora presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu não vou fechar o parênteses aqui, ó, por exemplo. Ou não vou digitar ponto e vírgula e o valor, caso a situação não acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou digitar novamente a função se. Então, ó, vou começar de novo. Ó. Se, abro parênteses, esse modelo aqui foi igual a esse, que é o modelo A lá embaixo na minha tabela, então 25. Agora, ponto e vírgula, se novamente, abro parênteses novamente, se esse mesmo valor aqui, que é a célula B2, então vou digitar B2 porque eu não consigo clicar, a fórmula está aqui na frente. Então, se B2 for igual a B, ou seja, modelo B, então R$32. E agora, o que eu faço? Eu não preciso fazer de novo igual, ponto e vírgula, se, abrir parênteses, se for igual a C47. Não, eu posso simplesmente, ó, ponto e vírgula, 47. Ou seja, caso contrário, se o que tiver nessa célula B2 não for igual a modelo A e nem a modelo B, vai retornar o valor do modelo C, que é o 47. Então, se eu pressionar aqui, ó, vou fechar parênteses 3 vezes, porque eu utilizei a função, aliás, 2 vezes, porque eu utilizei a função se 2 vezes, pressiono Enter lá, retornou 32, porque modelo B vai ser R$32. E aí, como eu estou utilizando células fixas de referência, eu preciso ir lá, trancar a fórmula. Então vou trancar aqui, ó, a célula A14, A15, B14, B15 e B17. Tudo isso aqui que está colorido, ó, eu vou ter que trancar. Então vou lá na fórmula, vou clicar aqui, ó, do lado do A14, F4, tranquei, B14, F4, tranquei, A15, tranquei, B15, tranquei, B16, tranquei, pressiono Enter. Agora eu posso dar 2 cliques aqui, vai puxar todos os valores aqui da minha tabela. Se eu alterar esses preços aqui, ó, modelo B para 50, por exemplo, automaticamente lá vai alterar tudo que for modelo B para 50. Se eu alterar modelo A para 75, vai mudar aqui o que é modelo A. Se eu mudar o C para 58, vai alterar aqui o que for produto C para 58. Então, mais uma vez, para você fixar esse entendimento aqui, ó. Igual se, abro parênteses, esse modelo aqui foi igual a A, então 75. Se esse mesmo modelo que está na célula B2 foi igual a B, então 50. Ponto e vírgula, ou seja, caso contrário, 58. Porque se nenhuma dessas situações forem verdadeiras, só pode ser o produto modelo C, que é R$58. Fecho parênteses 2 vezes porque eu utilizei a função se 2 vezes, pressiono Enter
e tá lá. Agora eu abro a fórmula, posso abrir aqui, vou ter que trancar, pressionando F4, aquelas 5 células lá, ó, que estão coloridas, modelo A, modelo B, valor 75, 50 e 58, eu preciso trancar dentro da fórmula. Tranquei, pressiono Enter, posso dar 2 cliques aqui agora, tá lá todos os valores, tudo que eu alterar aqui na minha tabela de preço, automaticamente vai ser alterado aqui. Essa foi uma videoaula sobre a função SI no Excel. Eu tenho certeza que se ficou confuso para você, volta o vídeo, assiste de novo, treina aí no seu Excel e você vai conseguir fazer essa função SI. Espero ter te ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.